Eu tô usando o MacBook Air com o M2 já faz 2 semanas, então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência de uso e o que eu tô achando desse computador. Mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e se inscreve se ainda não é inscrito. Então, começando, como eu já mencionei, esse é o novo MacBook Air com o M2 e eu escolhi a nova cor meia-noite, mas ele também está disponível em prateado, cinza espacial e estelar, que é o novo dourado. E todos eles vêm com um cabo trançado MagSafe da mesma cor, combinando com o computador. E antes de eu falar para vocês um pouquinho sobre as especificações desse MacBook Air, eu preciso comentar sobre a Zip4Me, que é a responsável por eu ter esse MacBook Air em mãos nesse momento. Mas Marina, o que é a Zip4Me? A Zip4Me é uma empresa de redirecionamento de compras lá dos Estados Unidos e eu tenho feito todas as minhas importações com eles. Inclusive, eu importei recentemente esse porta-post-it aqui que salva vidas, tá, gente? Então você não precisa importar somente produtos tech, você pode importar qualquer coisa que você estiver precisando. Então eu preciso deixar aqui o meu agradecimento para a Zip4Me pela parceria e também pela confiança no meu trabalho. E se você nunca fez um redirecionamento com eles, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e cria a sua conta gratuitamente. Além disso, eu tenho cupom de desconto para você, Marina15, para ganhar até $15 de desconto no seu primeiro redirecionamento. Então, não perca! Então agora vamos lá para algumas especificações do novo MacBook Air. Obviamente, ele possui agora o processador M2, CPU de 8 núcleos, assim como no MacBook Air com o M1, mas agora ele possui de 8 a 10 núcleos de GPU em comparação a 7 no modelo anterior. Ele também pode ser configurado com até 24 GB de memória RAM e possui as mesmas opções de armazenamento do que o modelo anterior. No meu caso, esse aqui é o MacBook Air com M2 modelo base, então ele possui 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A Apple diz que ele é 1,4 vezes mais rápido do que o MacBook Air com M1, e eu vou falar de desempenho e alguns outros testes em um minutinho. Mas hoje eu quero focar na minha experiência de uso com esse MacBook. Começando pelo design, que eu diria que é uma das maiores diferenças entre os dois modelos, e eu preciso falar que eu estou simplesmente apaixonada. Comparando com o MacBook Air com o M1, vocês podem ver que ele tinha um design que afunilava na ponta. Já agora, a versão com o M2 parece muito mais com a linha de MacBooks Pro, ele tem esse design mais quadrado. Algo que você talvez não saiba sobre o novo MacBook é que ele é, na verdade, mais fino e mais leve do que o modelo anterior. Você pode ter tido a sensação que o modelo anterior era mais fino e leve, justamente por afunilar, mas na verdade ele é meio abaloado, tanto em cima quanto embaixo. E quando você pega os dois MacBooks, o modelo antigo parece e é, né, mais grosso e mais pesado. Então eu gostei bastante desse novo design, acho que ele ficou ainda mais compacto, acho não, ficou e realmente dá a sensação de ser mais compacto. Claro que eu preciso falar também sobre a nova cor, meia-noite, que é como se fosse um cinza escuro com um tom um pouco azulado, que varia dependendo da luz que você tá. Eu adorei essa nova cor, mas sim, se você tá preocupado com impressões digitais, as impressões digitais aparecem bastante. Então, eu não recomendo essa cor para quem se incomoda com esse tipo de coisa. Agora, vamos dizer que você amou essa cor de tudo quanto é jeito, mesmo não gostando das impressões digitais, é bem provável que você precise colocar uma case ou até uma skin no seu MacBook para diminuir essa questão. No meu caso, as impressões digitais não incomodam bastante, mas eu sempre acabo comprando uma case para os MacBooks para proteção mesmo, então ia minimizar esse problema de qualquer maneira. O novo MacBook Air agora possui o Notch, que dá espaço a uma tela de Liquid Retina maior de 13,6 polegadas, com 500 nits de brilho. E se você detesta o Notch, eu diria que ou você ama ou você odeia, você não precisa se preocupar com isso, porque ele fica escondido na maioria das vezes. Mas eu particularmente adoro
ter mais área de tela. Eu acho que isso é muito mais importante, sem contar que ele ficou mais similar aos modelos Pro, como eu já tinha mencionado. Uma curiosidade sobre o novo MacBook Air é que agora os alto-falantes não estão mais na lateral do computador, e eles foram movidos para uma região entre o display e o teclado, o que é demais, né? E sim, a qualidade de áudio é muito boa, ainda mais considerando o tamanho desse computador. Para chamadas de vídeo, FaceTime, você possui a câmera 1080p e também os 3 microfones para uma qualidade de áudio boa. Agora, algo que eu realmente gosto desse modelo de MacBook é a questão da portabilidade. Justamente por ele ser muito fino e leve, você pode levar para qualquer lugar sem problema nenhum. O ponto negativo dessa portabilidade é que, para mim, ele não é tão confortável de usar no colo se comparado com os MacBooks maiores. Não sei dizer exatamente o motivo disso, mas eu acredito que seja porque eu sou grande, né? Eu sou alta, eu não sou uma mulher pequenininha, então ele não fica... Os computadores maiores dão uma estabilidade maior. Com o MacBook Air, eu fico meio me encolhendo assim para usar. Mas não é um problema, é uma questão de costume e preferência de cada usuário também. Ainda falando sobre design, o teclado mudou um pouquinho, já que agora as teclas de função são do mesmo tamanho das teclas alfanuméricas, então facilita um pouco o acesso a elas. Eu achei bem confortável de digitar. E temos, obviamente, o Touch ID, que facilita muito a vida na hora de desbloquear o Mac, usar o Apple Pay, autenticar aplicativos. Então é uma coisa assim que agora virou essencial para mim nos Macs. Sobre conectividade, a Apple trouxe a porta MagSafe de volta para o MacBook Air, para carregamento, obviamente, e eu diria que os maiores benefícios são que você libera as duas portas Thunderbolt, então você pode usar 2 acessórios e carregar o seu Mac ao mesmo tempo, e também previne que o seu Mac caia de uma mesa, por exemplo, se alguém esbarrar ali no cabo do seu carregador. Então, é algo que realmente muda a nossa experiência de uso e previne acidentes. Agora, preço. Não vou considerar muito o preço no Brasil, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que sempre vale a pena esperar uma promoção. Tem também o desconto à vista na Apple, né? Mas acaba valendo muito mais a pena comprar nos Estados Unidos. Mas vamos lá, falando sobre preço. Eu acho que seria muito mais justo se a Apple tivesse lançado o MacBook Air com M2 por $999, que é o preço que já era o MacBook Air com M1. No caso, eles poderiam daí manter o MacBook Air com M1 na linha por um valor reduzido. Acho que teria sido muito mais justo se eles tivessem feito o lançamento dessa maneira. Outra sugestão seria começar no modelo base já com armazenamento de 512 GB ao invés de 256. Pelo menos ia dar uma amenizada aí nessa questão do preço. Mas eu não achei que tá um MacBook com um preço extremamente convidativo. Eu acho que ele poderia começar com um valor reduzido. Sem contar que se você quiser adicionar um pouco mais de memória RAM, por exemplo, já que o modelo base tem 8 GB, ele já fica mais caro ainda. Então, o preço vai chegando ali no MacBook Pro, né? Então, eu sempre falo, se você pretende comprar o MacBook Air com o M2, priorize o modelo base, para você gastar um pouco menos. E antes de finalizar, eu fiz alguns testes comparando o MacBook Air com o M1 e com o M2, e esses testes confirmam o meu pensamento, que sim, o MacBook Air com o M2 é extremamente potente, tem um desempenho maravilhoso, mas o M1 também é incrível. E apesar da velocidade do SSD ser mais lenta no modelo base do M2 comparado com o M1, nos testes de vida real, os resultados foram praticamente os mesmos. Então, se você está se preocupando com isso, eu diria não se preocupe, porque no dia a dia não vai ser uma coisa que você vai perceber. Por exemplo, eu tentei comprimir e depois descomprimir e descompactar uma pasta de 6 GB nos dois MacBooks, no MacBook Air com M1 e no MacBook Air com M2, e eles demoraram praticamente o mesmo tempo para completar essas tarefas. Além disso, eles também demoraram praticamente o mesmo tempo para ligar
e desligar. O único teste que eu notei que o MacBook Air com M2 foi mais rápido foi na questão de abrir aplicativos, mas em geral os resultados foram praticamente iguais nos dois modelos. Então, concluindo, eu não queria ficar usando essa palavra, mas eu simplesmente amei o novo MacBook Air com M2, principalmente o novo design, nova cor, e sim, ele é um MacBook que tem um desempenho maravilhoso. Então, se você está em busca de um MacBook portátil, né, que você vai poder levar para qualquer lugar, para fazer tarefas básicas no seu dia a dia, trabalhos mais simples, editar textos, estudar, assistir vídeos, eu diria que ele é o MacBook perfeito para você. Agora, se você faz edição de vídeos, trabalhos mais pesados, trabalha com arquivos 3D e tudo mais, você talvez deva escolher um MacBook Pro de 14 ou 16 polegadas, por exemplo. Mas por hoje é só. Se ficou qualquer dúvida, pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.